Dia histórico para britânicos e europeus. O Reino Unido acaba de deixar oficialmente a União Europeia, após longos 3 anos e meio de negociações, protestos, reviravoltas políticas e também muitas incertezas, né, Carol? E essa saída do bloco foi oficializada há pouco, às 8 da noite, pelo horário de Brasília. Nós vamos agora ao vivo a Londres conversar com o correspondente Sérgio Uti. Oi, Sérgio, boa noite. Houve comemoração aí nas ruas da capital britânica? Olá, boa noite, Carol, boa noite, Marcelo. Aqui no centro de Londres, até que houve bastante gente que se reuniu, bastante pessoas que se reuniram para comemorar, mas no país como um todo, as celebrações foram bastante tímidas. A contagem regressiva para essa nova era foi em Downing Street, a residência oficial dos primeiros ministros britânicos, que fica aqui bem pertinho de onde eu estou. Também houve comemorações, protestos pró-União Europeia na Escócia, aqui em Londres, em algumas cidades do interior, como Oxford. Se os ânimos estão um pouco mais calmos, o país que deixou a União Europeia hoje ainda está bastante dividido e, segundo mostram algumas pesquisas, arrependido de ter votado pelo divórcio. Inclusive, se houvesse uma nova eleição hoje, haveria grandes chances do desfecho ser outro, completamente diferente, mas agora não tem mais volta. O Brexit finalmente aconteceu. Para o público comum, para as pessoas que viajam, por exemplo, os efeitos só vão ser sentidos no ano que vem, no fim desse ano, aliás, quando termina o período de transição. Hoje foi um dia histórico, mas essa novela ainda está longe do fim, como mostra a colega Iula Rocha. Com o silêncio do Big Ben e das igrejas anglicanas do país, que pularam as badaladas das 11 da noite para evitar mais divisões, o Reino Unido, sobriamente, terminou esse casamento antes de completar as bodas de ouro, aos 47 anos de relação com a União Europeia. Foram tempos difíceis desde o referendo que rachou o país. 3 anos e meio de briga política. 3 primeiros ministros no comando da nação. E uma profunda crise de identidade entre os que se consideram europeus, especialmente os mais jovens, e aqueles que se agarram às origens desta bandeira. O populismo crescente e o sentimento anti-imigração tiveram papéis relevantes na costura desta saída que levou Boris Johnson ao poder. Tonight, we are leaving the European Union. Esse dia histórico não é exatamente um desfecho, mas sim mais um capítulo desta longa novela. Por enquanto, tudo continua praticamente como está. As regras de imigração, o livre comércio. O Reino Unido tem até o dia 31 de dezembro para definir como será a relação com a União Europeia daqui para frente. Um período de transição para fechar bons acordos ou sair de mão abanando. Com o bloco europeu fora de cena, o resto do mundo vê esse divórcio como uma oportunidade de negócios, inclusive o Brasil, principalmente para o setor agrícola. Um Brexit que signifique, de fato, uma redução dos fluxos de comércio entre o Reino Unido e a União Europeia vai abrir nichos de oportunidade justamente nesse setor em que nós somos tão competitivos. Nós já exportamos carne, já exportamos suco de laranja, já exportamos frutas frescas para o Reino Unido, mas queremos exportar ainda mais. A embaixada em Londres preparou uma cartilha em português para ajudar os exportadores. E depois do acordo assinado com a União Europeia, agora o Mercosul pode caminhar para um tratado de livre comércio com o Reino Unido. Mas o desfecho também pode apresentar armadilhas, como a real intenção dos Estados Unidos sobre o bilionário sistema público de saúde britânico. E a ilha pode terminar ainda mais isolada com uma futura independência da Escócia. Neste 31 de janeiro, a página foi virada. O Reino Unido começa a escrever essa nova história com um desejo cunhado na moedinha comemorativa. Paz, prosperidade e amizade com todas as nações.